Fala, doutores e doutoras, sou o professor Matheus aqui do Instituto Oliver. Tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, direto ao ponto, sem conversa fiada para boi dormir, sem mamãe me chora, e aqui no Instituto Oliver vocês sabem que é mais fácil que andar de a pé, só não passa quem não quer. Eu separei os principais tópicos embasados no seu edital sobre a legislação especial, ou seja, sobre lei de execução penal, sobre o LEP. Ora, é muito extenso, não tem necessidade de eu ficar falando aqui coisas que não vão cair na sua prova. Então eu vou falar de forma objetiva, de forma direta, puxando aí no Google, né, o famoso Google, as últimas provas de concurso e conseguir pegar aqui os principais pontos daqueles do qual eu tenho certeza que vai cair na sua prova. O que não vai acontecer é você ser surpreendido lá no dia com algo que você não estudou. Aqui você não vai passar essa vergonha, tá? Tudo que eu estou ministrando para vocês vai cair no seu concurso, pode ficar tranquilo, beleza? Pode ser que não caia, mas não vai ter nada que eu não tenha falado que não vai cair, pelo menos de forma indireta no seu concurso, fechou? Agora, o que não vai acontecer é você chegar lá e falar, nossa, o professor não falou isso. Não vai acontecer isso. Aula introdutória de lei de execução penal. Aula introdutória de LEP. Na aula introdutória de LEP, eu gostaria de explicar para os senhores da aplicabilidade da lei e do objetivo da lei. No que tange a aplicabilidade da lei, eu quero falar para vocês aqui quando é que eu aplico a lei e quando é que eu não aplico a lei. E no final, para finalizar a aula com chave de ouro, do objetivo do LEP, que é para matar a gente com 10 mil facadas no coração, chega a dar nojo, tá? Essa daqui é uma lei que eu não gosto, eu particularmente não gosto da LEP. Não no sentido de ser difícil, porque não é muito fácil, muito mais fácil que andar de a pé, mas assim, no sentido de ser, dá nojo, mas a gente tem que aprender, você tem que aprender para poder fazer o concurso, passar, enfim, não concorde com ela, mas aprenda para poder aplicar e replicar na prova, fechou? Vamos lá então, da aplicabilidade da lei de execução penal, do LEP. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, o LEP, ele não aplica somente após o transitado em julgado. O que é transitado em julgado? O indivíduo foi considerado culpado, não tem mais recurso e agora ele tem que cumprir uma pena. Obviamente, quem é que vai tomar conta dele no presídio? É o LEP. Quem é que vai falar das suas garantias, os seus deveres, os seus direitos? É o LEP. Tá ok? Mas o LEP, ele não entra somente na espécie de pena, condenação, ou seja, aquela pena que você pega após ser condenado. Não, ela vai ser também tratada e ela também vai ser aplicada nas espécies de prisões cautelares, como prisão em flagrante, o que é muito contestado por requisito de tempo, né? Porque a prisão de flagrante demora no máximo 24 horas para o cara ficar preso em flagrante delito, né? Mas enfim, prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Não interessa, por mais que na prática não venha aplicar de forma efetiva, por mais que na regra não venha aplicar de forma efetiva na prisão em flagrante, na prática vai aplicar sim, porque se o cara tá preso, ainda que fique preso 24 horas por se tratar de uma prisão em flagrante, eu tenho que tratar com ele de acordo com a LEP, eu tenho que trazer os benefícios da LEP, eu tenho que regulamentar ele de acordo com a LEP, porque ele tá preso. Fechou, pessoal? Então, o primeiro ponto introdutório da LEP que você tem que entender, a lei de execução penal, ela aplica não só para o condenado, aquele que não tem mais recurso, foi condenado e agora vai cumprir pena, mas também para aquele que cumpre algum tipo de pena cautelar, alguma espécie de prisão cautelar. A exemplo, a prisão preventiva, a prisão temporária, de acordo com a lei 7.960 de 1989 e também a prisão preventiva, né? Artigo 311 do Código de Processo Penal, ou seja, prisões cautelares. Então, olha só, aplica-se não só após a condenação, mas em qualquer tipo de prisão cautelar, como prisão em flagrante, artigo 301 do Código de Processo Penal, prisão preventiva, artigo 311 do Código de Processo Penal e prisão temporária, lei 7.960 de 1989. Fechou? Tranquilão? Outra coisa,
aquele estrangeiro que está cumprindo pena no Brasil aqui, só que o estrangeiro estava no Brasil de forma irregular, eu vou aplicar ou não vou aplicar nele o LEP, a Lei de Execução Penal? Sim, pessoal, eu vou aplicar sim. Já existe o informativo do STJ, informativo 535 do STJ, vai dizer que mesmo que o estrangeiro esteja aqui de forma irregular, aí vai, documentação, etc, venceu o tempo, foda-se, tá aqui de forma irregular, mesmo assim eu vou aplicar a LEP nele, mesmo assim ele vai se enquadrar nos moldes da LEP. Por quê? Porque o artigo 5º da Carta Magna da nossa Constituição Federal vai dizer que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Ora, se o mesmo, ou seja, se o estrangeiro, ele é detentor, né, de direitos individuais e coletivos, por que não também não aplicar a ele o LEP, mesmo que o mesmo esteja em situação irregular no nosso país? Então, olha só a outra aplicabilidade do LEP, aplicável ao estrangeiro que cumpre pena no Brasil, mesmo se o mesmo estiver irregular no país, de acordo com o informativo número 535 do STJ. Fechou, pessoal? E agora vamos mais além também, pessoal. Aplicável aos internados na hipótese de absolvição imprópria. Isso aqui eu vou explicar para vocês posteriormente que tipo de absolvição imprópria é essa. É uma espécie de inimputável, né, que tem a sua absolvição imprópria aí. Não me refiro ao menor de 18 anos. O inimputável menor de 18 anos, ele tem a legislação própria dele, que vai trazer para ele o regimento de cumprimento de medida de segurança, que é o ECA, a Lei 8.069 de 1990, tá? Medida protetiva e etc. Fechou? Aqui é uma espécie de inimputável, mas é aquele que tem a absolvição imprópria, que eu vou explicar para você, tentação de omissão inteiramente incapaz de entender o caráter da situação, ou seja, por causa de doença mental, ou retardado o seu desenvolvimento intelectual. Isso aí eu vou explicar para vocês posteriormente. O que eu quero que vocês entendam é que o LEP aplica-se também aos internados na hipótese de absolvição imprópria. Fechou? Outra coisa, eu vou aplicar também, pessoal, aos condenados pela justiça comum, eleitoral e militar. Tem gente que fala assim para mim: professor, eu não posso aplicar o LEP para o condenado militar, porque se o cara é militar e foi condenado, ele tem o Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001 de 69, que é o regime jurídico dele, vai dizer lá como que ele vai ser punido, e não sei o que das coisas, ele tem que ficar na penitenciária militar. Meu brother, não é assim que funciona. Em via da regra, os crimes propriamente militar, tudo bem, mas crimes contra a vida, por exemplo, se ele comete um crime de abuso de autoridade, de acordo com a Lei 4898 de 65, e aí? Justiça comum. Se ele vai ficar em estabelecimento penal comum, vai cumprir pena em estabelecimento penal comum, quem é que eu vou aplicar nele? O LEP, pessoal, Lei de Execução Penal. Então também aplico a Lei de Execução Penal aos condenados pela justiça comum, eleitoral e militar. Isso aí você grava na sua cabeça, tá? Crava. Eu não sei se essa aula vai pro YouTube. Se for pro YouTube essa aula aqui, vai pro YouTube? Vai pro YouTube? Se for pro YouTube aqui, essa aula, eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhe essa aula com o máximo de pessoas que você puder, tá ok? Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e coloque o sininho. Eu vou deixar tudo que tá no quadro abaixo da aula somente para os meus alunos do portal do aluno. Então lá no portal do aluno a gente coloca a aula e abaixo coloca, bem abaixo da aula, tudo que tá no quadro para o aluno fazer um resumo. Aqui no YouTube não tem como eu colocar para vocês, pessoal. Fechou, galerinha? Outra coisa, como que vai funcionar aqui a questão da competência, né? Como que funciona o juiz competente estadual? Vou explicar para vocês aqui agora o que fala a súmula 192 do STJ. Diz que compete ao juiz do Estado, presta atenção nisso aqui, porque tem isso aqui é fácil demais. Diz que compete ao juiz do Estado a execução das penas impostas a sentenciado, o cara já foi sentenciado, pela Justiça Federal, Militar, Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Então, olha só. Compete ao juiz do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, pela Justiça Eleitoral, pela Justiça Militar, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. É simples. Se está recolhido em estabelecimento estadual, compete a quem? Juiz estadual. Tranquilão? Isso aí é a súmula 192 do STJ. Fechou? E para finalizar, qual é o objetivo da Lei de Execução Penal? Qual é o objetivo da LEP? Pessoal, o objetivo da LEP, o objetivo da Lei de Execução Penal, sabe qual que é? É esse lixo aqui que eu falo com muito pesar no coração. Ah, professor, o senhor não pode falar isso, o senhor é ser humano. Olha, eu sou professor de direito, mas não sou obrigado a concordá-lo com ele, tá? E o próprio direito me dá esse direito de não concordar com ele. Fechou? Vamos lá. É o quê?
proporcionar condições, então olha só, proporcionar condições para a harmonia e integração social do condenado. O objetivo central, o núcleo central da lei de execução penal é essa merda aqui. É o quê? Proporcionar condições para a harmonia e condição de integração social do condenado. É o cara fazer o cara pensar no que ele fez, tratar ele como se fosse um filhinho do Estado, uma mateta do governo. E isso aí eu vou explicar para vocês em aulas posteriores, vocês vão ficar até indignados, tá? Eu não sou obrigado a concordar com essa porra aqui não, irmão, mas vamos lá. Então a gente tem que aprender como é que funciona o sistema para você poder aplicar na sua prova, né? Mas isso não significa dizer que você deva concordar. Então ele é tratado como se fosse, professor, mas tem muitos presídios, o cara tá cortando a cabeça do outro. Ótimo, que continue assim, tá? Mas pelo menos na teoria e em alguns lugares na prática funciona assim. Então ele vai ter tratamento escolar, né? Tratamento médico, auxílio isso, auxílio aquilo, não sei o que, não sei o que. Porque na verdade, não é bem uma pena que o Estado está aplicando ele. O Estado está querendo entender o porquê que ele fez isso, vai tentar mudar a cabeça dele por meio de religião, por meio de assistência religiosa, não sei o que, um monte de coisa, tá? Ou através da educação, para tentar ressocializar o miserento, o filho de rapariga que é condenado. Fechou, pessoal? Com isso, nós encerramos aqui, então, a primeira aula introdutória de lei de execução penal. Eu sou o professor Matheus Oliver. Um forte abraço.